Nos capítulos 18 a 22 de Isaías, encontramos uma série de profecias que continuam a descrever o julgamento de Deus sobre várias nações, bem como mensagens específicas para Israel. Isaías continua a enfatizar a soberania de Deus e seu poder para julgar e restaurar. Isaías, capítulo 18, versículos 1 a 7. Isaías profetiza sobre a terra de Cuxe, ao sul do Egito, que envia embaixadores em barcos de papiro. Ele chama todas as nações para prestar atenção ao que Deus está prestes a fazer. Deus observa em silêncio de sua morada até o tempo da colheita, quando as videiras estiverem florescendo e as uvas amadurecendo. Então, ele podará as vinhas e removerá os ramos inúteis. Os cuxitas, um povo temido e poderoso, levarão presentes ao Senhor dos Exércitos em Sião, no Monte Santo. Isaías capítulo 19. Versículos 1 a 4. Isaías profetiza contra o Egito, descrevendo como o Senhor virá sobre ele, montado em uma nuvem veloz. Os ídolos do Egito tremerão diante dele, e o coração dos egípcios desfalecerá. Deus incitará egípcios contra egípcios, e eles lutarão uns contra os outros. O Egito será entregue a um senhor severo, e um rei cruel os governará. Versículos 5 a 10. As águas do Nilo secarão, os canais e rios se esvaziarão, e os juncos e caniços murcharão. Os campos ao longo do Nilo se tornarão estéreis. Os pescadores lamentarão, os tecelões de linho fino desfalecerão, e os trabalhadores ficarão abatidos. Versículos 11 a 15. Isaías critica os sábios conselheiros do Egito, chamando-os de tolos. Ele profetiza que Deus confundirá os líderes do Egito, levando-os a um caminho errado. O Senhor derramará sobre eles um espírito de tontura, e suas obras serão como as de um bêbado. Versículos 16 a 25. Naquele dia, o Egito será como mulheres, tremendo de medo diante da mão levantada do Senhor dos Exércitos. A terra de Judá será um terror para os egípcios. 5 cidades do Egito falarão a língua de Canaã e jurarão lealdade ao Senhor dos Exércitos. Um altar ao Senhor será erguido no meio do Egito e uma coluna ao Senhor na sua fronteira. Eles clamarão ao Senhor por causa de seus opressores, e ele enviará um Salvador para defendê-los. O Senhor se revelará aos egípcios, e eles os servirão com sacrifícios e ofertas. Haverá uma estrada do Egito à Assíria, e os assírios e egípcios servirão juntos ao Senhor. Israel será o terceiro com o Egito e a Assíria, uma bênção no meio da terra, pois o Senhor dos Exércitos os abençoará. Isaías capítulo 20, versículos 1 a 6. No ano em que o comandante supremo enviado por Sargom, rei da Assíria, atacou e capturou Asdod, o Senhor falou a Isaías, filho de Amós. Ele disse a Isaías para tirar o pano de saco e as sandálias, e Isaías andou despido e descalço por 3 anos, como sinal e presságio contra o Egito e a Cuxe. O rei da Assíria levará prisioneiros do Egito e exilados da Cuxe, jovens e velhos, despidos e descalços, com as nádegas descobertas, para a vergonha do Egito. Aqueles que confiaram na Cuxe e se gloriaram no Egito ficarão consternados e envergonhados. Naquele dia, os habitantes desta costa dirão: vejam o que aconteceu com aqueles em quem confiamos e a quem fugimos para a ajuda e libertação do rei da Assíria. Como então escaparemos? Isaías capítulo 21. Versículos 1 a 10. Isaías profetiza contra o deserto do mar, Babilônia. Ele vê uma visão de destruição, como um vendaval que varre o Neguebe. A Babilônia será atacada por Elão e Média. Isaías descreve a ansiedade e o terror que sente ao ver a visão. O banquete da Babilônia será interrompido pela invasão. A Babilônia cairá, e todos os ídolos serão destruídos. Isaías compartilha essa visão com os habitantes de Israel. Versículos 11 a 12. Isaías profetiza contra Dumá, Edom. Alguém de Seir clama ao vigia,
perguntando quanto resta da noite. O vigia responde que a manhã está chegando, mas também a noite. Ele convida a pessoa a voltar e perguntar novamente, indicando incerteza e uma espera contínua. Versículos 13 a 17. Isaías profetiza contra a Arábia. Ele descreve a fuga dos comerciantes de Dedã e os habitantes de Tema, trazendo água aos sedentos e pão aos fugitivos. Dentro de um ano, todos os homens valentes de Quedar serão destruídos, e o restante dos arqueiros será reduzido, pois o Senhor, o Deus de Israel, falou. Isaías, capítulo 22. Versículos 1 a 14. Isaías profetiza contra o Vale da Visão, Jerusalém. Ele descreve a cidade em tumulto, cheia de comemorações, enquanto a destruição se aproxima. Seus líderes fugiram e seus habitantes foram capturados sem luta. Isaías lamenta por seu povo, pois vê a destruição vindoura. O Senhor chama o povo ao luto e ao arrependimento, mas eles preferem festejar. Por causa disso, o pecado deles não será perdoado até que morram, diz o Senhor. Versículos 15 a 25. Isaías profetiza contra Sebna, o administrador do palácio, que construiu para si um túmulo grandioso. Isaías diz que o Senhor o derrubará violentamente e o lançará para longe. Ele será substituído por Eliaquim, filho de Ilquias, que será um pai para os habitantes de Jerusalém e para a casa de Judá. Eliaquim será como um prego fincado em um lugar firme e ele trará honra para sua família. No entanto, no final, o prego fincado em um lugar firme será removido e a carga que nele estava será cortada, pois o Senhor o disse. Esses capítulos de Isaías apresentam uma visão abrangente do julgamento de Deus sobre várias nações, incluindo Cuxe, Egito, Babilônia, Edom, Arábia e Jerusalém. Isaías continua a enfatizar a soberania de Deus e seu poder para julgar e restaurar, chamando as nações ao arrependimento e destacando a necessidade de confiar no Senhor. Obrigado por nos acompanhar nesta leitura de Isaías, capítulos 18 a 22. Esperamos que essas lições tragam sabedoria e reflexão para a sua vida. Continue conosco em nossa jornada pela Bíblia em um ano e que a graça de Deus esteja sempre com você. Até a próxima!